O que eu tenho aqui é uma placa eletrônica de uma TV antiga. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. Quando eu falo em TV antiga, eu estou falando em TV de tubo. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe em suas redes sociais. Uma placa eletrônica antiga. Podemos observar que os componentes dela aqui nessa placa são grandes em relação ao que nós temos hoje no mercado, nas placas de TVs mais modernas, né? O principal objetivo desse vídeo é simplesmente mostrar essa placa. Tanto aqui os componentes que nós temos, quanto aqui atrás, como era feita antigamente a solda. Nós temos aqui solda que foi feita de fábrica e soldas que foram feitas por aventureiros, tá? Isso eu gosto de deixar bem claro nos meus vídeos. Então, se nós olharmos aqui desse lado, nós temos aqui, ó, dois capacitorzão bem grandão, olha aqui, ó. Esses dois azuis aqui que fazem partes, né, dos componentes eletrônicos da placa. Temos aqui outros capacitores de outro modelo. Esse aqui, ó. Esse aqui também, esse. São vários os capacitores, tá? Temos diodos, tá? Olha aqui, ó. Aqui é um banco, eu chamo de banco de diodo, né? Quando você tem vários componentes do mesmo tipo e modelo juntos assim, nós chamamos de bancos, tá? Nesse caso aqui de diodos. Temos aqui resistorzinho pequenininho aqui, ó. Esses aqui, tá? Esses dois aqui basicamente estão juntos. Aí nós temos esses outros aqui na frente, tá? Fechando o circuito eletrônico da placa. Se olharmos assim num plano, olha aí, ó, como é que é. Deixa eu pôr uma luz aqui para dar um destaque. Olha aí, ó. Temos também o que eu chamo de ponte. Olha aqui, ó. Esse filamento e esse filamento aqui, ó, são pontes. Tem mais um aqui, ó, pequenininho aqui, tá vendo? Então nós temos aqui, visivelmente aqui, né, se não foi tirado, nós temos 4 pontes. E o que são pontes? São ligações na placa ou no circuito em que não há necessidade de ter um equipamento específico. Tá? Eu preciso fechar o funcionamento do circuito ou da placa. Então, de repente, eu não preciso aqui de um resistor, de um diodo, de um capacitor. Tá? E o que eu ponho? Eu ponho alguma coisa que vai fechar o circuito, porque o circuito precisa funcionar. Então, é o que nós chamamos de ponte e também de jump. Tá? Onde tem um jump, onde tem uma ponte, certamente naquele local não precisa de um equipamento específico, tá? Eu preciso de um capacitor, então não posso pôr uma ponte, tá? Eu não posso ter um arame aqui, já que aqui eu precisaria de um capacitor. Eu não posso ter aqui, ó, nesse local uma ponte, já que aqui eu preciso de um resistor. E aqui nesses 4 aqui a mesma coisa. Eu não posso fechar numa ponte aqui, já que há necessidade de ter aqui um diodo, tá? E assim para qualquer componente, seja capacitor, seja diodo, seja resistor. O que precisa ficar claro nesse vídeo, se eu tenho ponte ou tenho jump, é porque não há a necessidade de ter um componente ali específico.
Eu gosto de falar também dos tamanhos dos componentes, né? Olha esse capacitorzinho aqui pequenininho. Hoje temos bem menores, né? Temos capacitores e resistores e diodos menores que um grão de arroz. E eu também gosto de comparar os capacitores, né? Olha o tamanho desse para esse, ó. Bem grande, né? Ou seja, o material que eu usei para fazer esse, eu poderia fazer uns 30 ou mais desse aqui. Observando assim, é claro que existe uma técnica por trás de tudo isso, tá? Estou falando em questão de observação. Em relação à solda que eu falei, solda bem feita e solda mal feita, né? Podemos observar aqui, ó. Ó, isso aqui foi alguém que tentou melhorar, possivelmente passou por uma assistência, ó. Essa solda aqui, ó, passou por uma assistência. Podemos ver que tem solda que aparentemente não foi mexida. As que não foram mexidas, possivelmente vieram de fábrica. Como exemplo, qual que eu posso demonstrar aqui como exemplo? Deixa eu devolver a lâmpada aqui. Ó, essa aqui aparentemente não foi mexida. Essa e essa não foram mexidas. Podemos ver que aqui, ó, tinha cabos e foram retirados, né? Ou foram rompidos, quebrados, tá? Então aqui é certeza que aqui foi mexido ou sofreu um aquecimento. Podemos observar, se olharmos aqui através da luz, que essa parte mais escura aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, por exemplo, aparentemente sofreu um curto-circuito ou aquecimentos, tá? Aqui desse lado também nós temos fios que foram rompidos, possivelmente ao desmontar a televisão de tubo, a pessoa puxou, né? Não cortou, dá a impressão que puxou, não tem característica de corte. Olha aqui, ó, de fábrica. A maioria dos pontos de solda aqui aparentemente veio de fábrica, tá? É que na época não tinha o sistema que nós temos hoje, né? Os robôs de precisão. No futuro eu vou postar um vídeo comparando essa placa mais uma placa que é feita hoje em dia, né? Tem robô que chega aqui, ó, a quantidade de solda que tem nesse componente aqui, daria para soldar uns 20 componentes iguais, né? Uns 20 pinos iguais a isso aqui. Porque existe uma precisão, tanto na construção da placa, quanto do sistema de soldagem, né? Do equipamento, que na maioria dos casos são robôs. Nessa época aqui, ainda era humano, né? A grande maioria das placas já tinha soldagem humana, era humana, né? Já tinha não, eram, né? Hoje em dia, dificilmente, dependendo do sistema que você tem, do equipamento que você tem, ali teve solda, né, feita por pessoas. A grande maioria hoje em dia é solda robótica, que eu estou chamando nos meus canais, né? Esse era o principal objetivo desse vídeo, demonstrar essa placa, demonstrar essas soldas, demonstrar que teve aqui uma intervenção humana no tipo de solda. Temos soldas aqui que vieram de fábrica, tá menos feia, né? Menos feinha. Temos aqui capacitorzão grandão, diodos, tá? Resistores, pontes, etc. Sempre que possível, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais e também compartilhe com seus amigos. Quando você compartilha com seus amigos, existe a possibilidade de repente, os nossos vídeos se alavancarem. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.